A gente tem agora mais uma palestra, uma aula, uma conversa. E essa minha convidada aqui me inspira muito. Eu lembro que, quando eu comecei a acompanhar o trabalho dela, eu estava me achando muito inovadora. Muito, né? Estou falando de economia criativa desde 2010. Sou muito inovadora. Ela já estava nessa estrada há anos. E ela me inspira muito. E acho que, de alguma forma, a gente aprendeu coisas através de processos semelhantes, né? Ambas vieram do teatro, da interpretação, e a gente veio se encontrar recentemente. Ela me inspira muito. Eu costumo dizer que ela é a rainha da economia criativa para mim. Ela está ali para mim, nesse lugar. E eu tenho certeza que o que ela vai trazer aqui para vocês vai também impactar muito o trabalho de vocês daqui para frente, porque o que ela fala tem a ver com essa construção que a gente está querendo, né? Uma metodologia que, de fato, facilite esse novo caminho das novas economias. Lala, eu não vou nem arriscar falar o Zeppelin, porque... Lala de Zeppelin, gente, com vocês. Bom, olha, eu vou hackear 5 minutos da massagem. O que vamos fazer hoje? Hoje eu estou super feliz porque tem uma oportunidade meio rara, que é de falar para quem já conhece esta língua. E aí, deixa eu pedir um favor. Alguém pode me dar 2 desses papeizinhos que estão aí com vocês? E aí tem um pedido da Rafa, que era que eu trouxesse a Iris. A Iris é a minha personagem do futuro, porque de tanto ouvir futuros, com o movimento Querer Futuros, desde 2008, eu ouvi milhares de futuros. Tem alguém com uma camiseta da Colômbia? Só da Colômbia foram, sei lá, uns 3.000 futuros. E também no trabalho como assessora, acaba que a gente pensa muito como é que o futuro pode ser. E eu estou ligada a isso desde 96. Aí eu vou fazer um experimento. Eu vou tentar falar como se eu fosse a Iris o tempo inteiro. Vou mostrar, dizer, agora eu sou a Iris. E vamos ver o que vai dar. E falar para contar do quê? Quem aqui já me ouviu falar? Bastante, e tem vários fluxonomistas. Tá bom. Tem algumas coisas que vocês já conhecem, e hoje eu vou tentar fazer uma síntese de tudo o que é a fluxonomia. Se a gente conseguisse aplicar tudo, o que é que estaríamos fazendo? Não vou passar muito rápido, porque, se vocês já me viram, vocês já viram isso aqui, é a trajetória aonde a fluxonomia foi construída. Desde biologia... olha o entusiasmo da Iris. Biologia, empresas, terceiro setor, Nações Unidas, etc., porque, como a Rafa disse, faz um bocado de tempo que eu estou nessa. E a fluxonomia ela serve para a gestão estratégica, e ela é como se fosse um conjunto de lentes. E óculos serve para qualquer coisa. E seja o que for que você vá fazer, se você faz enxergando um pouco melhor, é mais legal. Então, ela não é algo que substitui coisas, ela é uma ferramenta para enxergar e perceber melhor. E qual é a diferença? A gente está super focado em como, temos isso em comum. A gente está focado em síntese, então não somos analistas, somos sintetistas, e a questão da convergência, e na prototipação de processo e não de produto. Aí, a gente faz isso. O que eu vou falar daqui para frente pode parecer uma fantasia, mas não é fantasia, porque a gente está fazendo para valer. Tem já vários fluxonomistas formados assim nesse 1 ano e pouco de fluxonomia. Tem iniciativas que foram criadas, tem uma comunidade superativa, e, nesse ano, está sendo muito legal a expansão disso para o jogão, então, para grandes empresas. E aí a gente trabalha com
palestra, com formação, com jornadas de prototipação, com oficinas, com consultoria, etc. Então, fazendo coisas bem grandes mesmo, e é muito legal ver como essas coisas nossas, que por um tempo pareciam ser alternativas, agora estão se revelando a alternativa. Então, essa é uma diferença importante, né, Rafa? Nós não somos mais os alternativos, a gente está se convertendo na alternativa. E aí isso está acontecendo com Globosat, com Natura, com ABF, com SESC. Agora, nesse momento, está super legal isso de pensar o futuro do SESC do Rio Grande do Sul. E o conteúdo que eu não vou falar na palestra, vocês podem encontrar aqui, que é uma espécie de óleo essencial de fluxonomia. Por isso que ele chama Essential Flux. E são aulas bem curtas com a síntese da síntese da síntese. Assim, é um óleo essencial mesmo, que tem na Uniflux, que, por enquanto, tem esse curso e tem uma versão in company, que algumas dessas empresas já estão usando. Então, se você quiser saber mais, fora o conteúdo online, você pode procurar lá. A gente trabalha remotamente, então a gente desenvolveu metodologias para isso, e aí é isso que é muito legal dessa comunidade que se forma. Cada turma tinha 100 e poucas pessoas de umas 40 cidades diferentes. E aí agora eu vou começar a ser a Iris. Espera aí, deixa eu botar aqui o... A Iris, ela vive ela vem do futuro. Então, eu vou isso aqui para você saber que agora quem fala não é mais a Lala. É a Iris in Spiral. A Iris in Spiral, eu vivo em 2050. Eu sou ativadora de futuros. Historicamente, isso sempre aconteceu. Sempre houve pessoas que foram mensageiros do futuro e que, em épocas de transição, iam para lugares que eram pontos focais da história para acelerar a mudança. E eu faço isso viajando num elevador do tempo. Quando ele está parado é o presente, ele sobe ao futuro, ele desce ao passado. Aqui eu estou no passado, às vezes tem umas coisas meio estranhas. Comida, relacionamento, trânsito. Você fala, nossa, coisa estranha, mas a gente se adapta. E eu sou fluxonomista, porque a fluxonomia é uma coisa que se expandiu muito, porque ela foi muito necessária nessa transição, então hoje ela é normal. Como tem permacultura, design thinking, fluxonomia, ferramentas. A primeira coisa que a gente faz como fluxonomista, e que é o que eu vim fazer nesse tempo de vocês, é compreender o presente. Porque, diferentemente dos computadores, nós, em geral, não temos uma tecla refresh. Então, às vezes, a gente está operando naquilo que já não tem mais. Então, a gente precisa ter, todo mundo, como indivíduo, como sociedade, uma tecla refresh, que você aperta e, opa, você está no tempo. Por que é importante estar no tempo? Porque isso que vocês estão vivendo, e que no meu tempo já aconteceu, mas vocês estão no meio da transição, é uma mudança de dimensão. Para dar para entender isso, vamos imaginar um mundo que é 2D. Aqui tem os habitantes da Planolândia. O habitante da Planolândia, ele só conhece o quê? Ele só conhece frente e trás, direita e esquerda. Ele não tem ideia do que acontece do lado dele, porque ele não sabe enxergar do lado. As coisas são todas meio mágicas. Se eu colocasse a minha mão aqui, ele não ia ver nem a mão, nem eu, nem nada, ele só ia ver uma linha aparecendo e tudo ia aparecer um fenômeno meio paranormal, assim, sobrenatural. E eles não têm noção de encadeamento de tempo, porque não vê o todo. Não tem noção de causa e consequência, não tem noção de antes e depois. Então, é todo mundo muito assustado. Faz pouca coisa, porque só consegue enxergar o seu mundinho. Dá para entender como é o ponto de vista de um 2D? Eu, aqui no 3D, que vantagem eu estou em relação a eles. Eu estou vendo a Planolândia inteira. Se existissem todos aqui os habitantes, eu estaria enxergando.
E eu poderia, eu compreendo o tempo, encadeamento, etc. Se eu falar com o plano-holandense, eu vou dizer, oi, folheto. E ele vai dizer, uma voz vinda de lugar nenhum falou comigo. Dizer, sim, estou falando com você porque o outro está dormindo. A voz é onisciente, sabe de tudo. Só porque eu estou enxergando, eu estou na terceira dimensão. Se eu levar ele para passear na terceira dimensão, já imaginou? De repente, tchá, ele enxerga toda a Planolândia, ele sabe o que está acontecendo, ele entende que existe tempo, causa e efeito, interdependência, encadeamento, etc. Aí eu devolvo ele para a Planolândia. O que vai acontecer? Vão achar que ele é o quê? Louco. E aí ele vai tentar contar. Eu fui lá para... Não tem palavra, para cima. Aí eu entendi que as coisas são... Não tem palavra. E entendi que existe o... Não tem tempo. Tem um problema de linguagem seríssimo, que já não dá para comunicar o 2D com o 3D. Quem aqui já se sentiu falando com um 2D? Problema nosso. Nós, como inovadores, é que temos que conseguir falar a língua do conservador. Mas isso acontece mesmo, gente. Tem horas que não está enxergando, ele não consegue entender mesmo. Aí, o que está acontecendo? Por que eu estou contando essa história? Eu aqui, 3D, estou super em vantagem ali em relação ao 2D. Mas todos nós, agora, somos um plano-holandense. Porque a gente está uma dimensão acima. A rede é fora do tempo e do espaço. Não há tempo e espaço na rede. Minha filha está no Japão, ela está amanhã. Puxa vida. É hoje, mas ela está amanhã. E se eu falar com ela já, eu estou falando com ela amanhã. Não tem tempo nem espaço. E isso é completamente diferente. E nós estamos... que nem o plano holandense ali, quando leva para a terceira dimensão. E, da mesma maneira, não há linguagem para conseguir conversar. Por isso que a gente precisa vir lá do futuro e dizer, gente, bota uma fé, vai aí, vai dar tudo certo. Garanto para você, já vi, tá, aconteceu, funcionou, vai dar tudo certo. E a questão é compreender como é que é operar em rede. Quem sabe e quem compreende o que é estar uma dimensão acima se dá super bem. Cria coisas incríveis. Quem não sabe, fica com problema. Por quê? Porque a história mostra que, quando há mudança de padrão de rede, da maneira como tudo se conecta e flui, muda tudo. Monarquia, economia à base de escravos, tudo centralizado. Muda o mundo, não dá para ficar da mesma maneira, mudou o padrão de rede, de fluxo de informação, bens, etc., passamos para a república e uma economia industrial. Agora, mudou o padrão de rede de novo, então é inevitável. Então, isso que vocês estão vivendo é uma transição, não é uma crise. Promete, juramento 4D, promete que nunca mais na sua vida você vai achar que é crise, não é crise, é a maior transição da história da humanidade, e ela é super legal. E deu tudo certo. Temos novas economias, temos... novo modelo de governo, que é uma democracia digital direta, porque só o coletivo pode dar conta do coletivo. O que aconteceu com quem não se ligou que era a transição? Um monte de empresas que se achavam extremamente seguras não existem mais. Os empregos não existem mais, inclusive até o emprego praticamente não existe mais. Os tipos de profissão mudaram muito e a gente tem muito trabalho. Há muita coisa para fazer, vivemos bem, mas pouca gente está em emprego. O que a gente teve que lidar, e que é a grande questão de vocês? A rede ela é exponencial. A gente estava acostumado a viver assim, linear, essa linha aqui de baixo. 1 mais 1, 5 e 5 dando 10. Só que a rede, como tudo está conectado com tudo em tempo real, ela é exponencial. 5 e 5 dá 3.125. Vocês sentem isso e sofrem com isso. É a quantidade de notícias, de informação, de coisas para tomar decisão, que você fala assim, socorro, dá para parar o mundo um pouquinho? E aí, a questão é que nós, o planeta e o tempo, não somos exponenciais. Então, tremenda tensão, porque está tudo indo assim,
mas o corpinho, as 24 horas do dia e o planeta não são exponenciais. Então, o negócio é ver como é que a gente consegue ser exponencial. Difícil. Então, doenças que a gente está lidando ainda até hoje lá. Complexo de Avatar. Vê se você tem. Complexo de Avatar é assim, você é tão incrível lá na rede social que você praticamente não sai na rua para que ninguém descubra que você não é tudo aquilo. E você queria tanto ser que nem você parece. Curtilose, pelo amor de Deus. Assim, ativismo por curtidas. Deu um problema sério. Não foi assim que a gente conseguiu mudar o padrão. Multiabia disfuncional, uau, isso aí precisou de muito cuidado. A multiabia disfuncional é a seguinte, você abre um monte de abas, não apenas no computador, mas na vida. E não consegue fechar nenhuma. E a coisa não funciona. E optafobia crônica. É tanta coisa para escolher, possibilidades exponenciais, que ninguém mais aguenta escolher. Então, diz para algum presidente, líder religioso, etc., escolhe por mim, porque eu nem aguento mais escolher de tantas coisas tão difíceis que eu tenho que decidir. Então, o que a gente... por que nós, ativadores de futuro, viajamos no tempo? Porque, como vocês estão no mundo 3D, o mundo 3D é material. Então, vocês acham que as questões materiais são resolvidas por coisas materiais. E que, por exemplo, a tecnologia vai resolver tudo. Mas não, a tecnologia não resolve tudo. A outra coisa que falta é a parte humana, porque a tecnologia ela é bastante burra. Ela é um meio, ela não é um fim. Eu lembro que eu vi um livrinho de infantil do tempo de vocês, que eu adorei, onde tinha um personagem chamado Mickey e um outro que chamava Pato Donald. E esse Pato Donald não queria ir na escola. E o Mickey dizia, você vai ficar burro. E esse que chamava Pato Donald dizia, não tem problema, eu compro uma máquina de escrever. E isso é mais ou menos como todo mundo pensa, que a tecnologia vai substituir você compreender os processos, as relações, etc., mas não é assim. Porque o high-tech, sim, é fundamental, óbvio, mas sem o high-touch e sem a colaboração e sem tudo que é humano, não acontece. Então, por que eu, como mensageira do futuro, vim para o Brasil? E muitos, tem um monte disfarçado aí, às vezes a gente vê alguns. A gente veio em grupo porque o Brasil tem um papel grande aí, que é justamente esse, da colaboração. O Norte está super focado em tecnologia, nós vamos cuidar da questão da colaboração, que não é uma palavra meiga e fofa, ai, que amor, colaborar. Mas é a única chance de dar conta do futuro. Aí, uau, se é para colaborar é uma tecnologia super sofisticada. Ninguém diz, amanhã, gente, vamos se juntar e vamos construir uma ponte em cima da marginal? Vai ser super legal. A gente pode também fazer um piquenique enquanto faz isso. Mas, para a colaboração, a gente acha sempre que tudo bem, que é só chegar lá, se juntar e fazer, e vai dar tudo certo. E não, é uma tecnologia muito sofisticada. Que depende do quê? O que a gente faz como transicionista, ativador de futuro e fluxonomista? Primeira coisa, a gente tem ferramentas de percepção. Então, todo mundo trabalha percepção, corpo, presença, através de saúde, meditação, etc., para estar percebendo plenamente e percebendo o quê? Primeira coisa, de que isto é uma transição. No meu tempo, ninguém fala em crise. Todo mundo se refere a esse momento, inclusive, chama assim, chamou renascimento, um período, depois esse período chama-se transição, nos nossos livros de história. Nós preparamos as pessoas para apertarem a tecla refresh na própria vida e na vida das organizações, a compreender o que é presente para poder estar em sintonia com eles, a lidar com o exponencial. Então, que tipo de coisa, por exemplo, é aprender a lidar com o exponencial? Lembra que, na hora da massagem, a gente falou de rim? Nada no tempo de vocês tem rim, não tem filtro. Já imaginou sem filtro? Então, por exemplo, esta coisa interessante aqui. Não tem filtro, entra tudo, o tempo inteiro, sem parar, é impossível. Então, precisa aprender a filtrar, a escolher. Lidar com o exponencial é aprender a ter torneira. Porque a gente acha cachoeira lindo,
E torneira feio, mas não dá para lidar com o exponencial sem ter torneira. Então, a gente precisa aprender mecanismos de regular o fluxo para dar conta de lidar com o exponencial. Isso é uma das coisas às quais os fluxonomistas se dedicam. E aí, priorizar a colaboração. O tempo de vocês é integralmente dedicado, já mudando isso, finalmente, a trabalhar em competição. Nós sempre estamos trabalhando a colaboração. Então, as Olimpíadas, por exemplo, não são mais Olimpíadas, são co-Olimpíadas. A pedagogia da cooperação é uma coisa que está em todas as escolas e todo mundo não aprende com jogos de competição, mas com jogos de colaboração. Tipo o quê? Quantos dedos tem aqui? Quantos dedos tem aqui? Quantos dedos tem aqui? Oba, silêncio, sinal que está pensando. Quantos dedos tem aqui? Eu tenho 20. Quantos dedos tem aqui? Mil e quanto? 250 por 20, por aí, né? 1000 e alguma coisa. Sacou? Nós não estamos preparados para enxergar o exponencial e as partes. Porque a gente diz, quantos dedos tem aqui? 5. Aí a gente diz, escasso, não tem para todo mundo, não dá certo. Por quê? Porque a gente não percebe que não tem 5 dedos, tem 1000 e poucos dedos. Então, a colaboração está presente em tudo. Tudo, tudo, tudo. Tanto que a gente mora junto. Eu moro com o meu atual companheiro, o ex-companheiro, a mulher dele, o filho, uns nômades que sempre tem em todas as casas, porque eles trazem informação do mundo. A gente tem esquema de rodízio de filho, então as casas estão sempre preparadas para ter várias crianças. Não é uma maravilha? Tem uns dias que você descansa dos filhos e os filhos descansam de você. Rodízio de filho. Porque é tudo e a gente sempre está educado a escolher. A gente vai para a escola para aprender a escolher e escolher sempre a partir da interdependência. E a trabalhar a linguagem para poder falar do novo. Primeira linguagem para trabalhar e falar do novo é a questão do futuro. Esse tempo de vocês é impressionante, porque é um tempo que só aprende a partir do passado. É uma coisa assim, como se você estivesse dirigindo uma espaçonave só com espelho retrovisor, sem ter vidro na frente nem farol de milha. Como é que você dirige só com espelho retrovisor? Não é possível. Você precisa se treinar a enxergar as possibilidades de futuro. Então, sempre, 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 a gente trabalha com alfabetização de futuro, a imaginar as possibilidades, o que, evidentemente, num mundo que já assumiu a física quântica e que sabe que tudo é possibilidade, é fundamental. Aí, o que a gente faz? A gente cria essas possibilidades com linguagem, de uma forma que faça sentido, que a gente possa sentir. E aí, quando a gente cria, as coisas podem acontecer, como aqui. Isso já aconteceu no tempo de vocês. Este amigo aqui criou um desenho onde tem fax e impressora, como foram as primeiras, Skype, Wi-Fi, GPS, drones, Big Data, e tudo isso em 29. Porque sempre os momentos como esse aqui, de transição, são os momentos de oportunidade. Porque quando você cria as possibilidades, que são como se fossem sementes, se elas encontram um terreno favorável, isso é o que a gente faz como fluxonomista, a gente cria o terreno para que ele possa fazer com que essas sementes brotem. Se está no desejo de todo mundo, aí se materializa. Então, o trabalho sempre com futuro, a gente não trabalha mais com tentar entender quais são futuros prováveis. Claro que não. Como é que vai ser provável no mundo exponencial, complexo, em rede? Então, fazer o quê? Tentar descobrir o que é desejável, porque o desejo é como se fosse essa semente, e se a semente encontra o terreno favorável, aí ela vai se tornar possível. Porque existe muita coisa que é possível, mesmo que pouco provável.
Isso é a principal coisa que faz um fluxonomista. Ele amplia o campo das possibilidades. Aí, a gente semeia futuros, porque sabe que o que acontece no futuro é fruto do sonho do passado. E isso já começou antes com vocês, com o Quiri Futuros, com livros. Esse aqui é o primeiro livro que eu escrevi como Íris, que dá para baixar. Tem ali uma visão da vida em 2042. E a gente faz o quê no trabalho com o futuro, como fluxonomistas ali em 2050? Não estudamos tanto o passado, estudamos o futuro. Isso começa com um joguinho de criança. Elas têm cubinhos para poder brincar de fazer um invento que soluciona uma questão da família, do bairro, da escola. E para quê? Para poder usar melhor o tempo, para poder usar melhor os recursos. Todo mundo brinca o tempo inteiro de criar futuros, desde pequeno. Quando fica maior, aí já não é mais uma brincadeira, aí já é um exercício coletivo de criar uma visão comum de futuro. Isso é o que ainda não tem. Ainda não há uma narrativa coletiva de futuro. E por isso que vocês ficam assim, não vai, não vai, porque fica dizendo, eu sei que eu quero isso, mas será que todo mundo quer? E as narrativas que existem são todas horrorosas, só tragédia. E essas estão muito repetidas. E todas as coisas lindas ainda estão pouco visíveis. Então, o que a gente faz é sair dessa ideia, dessa postura reativa, ir para uma postura criativa, onde a gente manifesta qual é o nosso desejo. Ao fazer isso, a gente amplia o campo do possível e, costurando tudo isso, cria visões comuns de futuro. Como é que isso funciona? O celular é uma ferramenta muito útil também no nosso tempo. Tanto que ele chama celular, né? Já reparou? Celular. Celular, célula. Então, a gente sabe que somos o sistema nervoso de Gaia, que é a criatura que é o planeta. E, como sistema nervoso, cada um de nós um neurônio, nós precisamos de uma ferramenta para se conectar. Está dando para acompanhar? Tá bom. E aí, o que a gente faz com o celular? Tiramos selfies? De vez em quando. Compartilhamos fotos de gatinhos? De vez em quando. A gente gosta de selfies e de gatinhos, mas não tanto. Então, o que viraliza não é mais só isso. A gente viraliza, por exemplo, o mundo que a gente está desejando. E aí a gente faz como? A gente tem aplicativos onde você, por exemplo, fala na primeira pessoa, eu estou em 2050 e eu sou o cuidador do Fab Lab do bairro, que junta os equipamentos de todo mundo daquele quarteirão e todos os resíduos, e aonde os velhos que conhecem ofícios ensinam as crianças. Botei o que eu estou fazendo. Você diz, eu sou a gestora da água do meu bairro. Eu cuido de ver se todas as cisternas de captação de água, e assim vai indo. E todo mundo fala na primeira pessoa. Aí, quando você costura, dá tudo certo. Porque dá para ver o que um monte de eus estão fazendo. A gente faz grandes hackathons de desenhar e de criar esses futuros, e todo mundo posta o gatinho, mas também posta os futuros desejáveis, os desenhos das crianças, as possibilidades, etc. A gente combinou que todo mundo ia postar coisas legais, e a gente criou acervos de coisas maravilhosas para que todo mundo, em vez de compartilhar desgraça, em vez de ficar brigando com alguém que é do outro partido, etc., tivesse belezuras para compartilhar. Aí, tudo que a gente faz é feito para desenvolver a capacidade de confiança. A gente já sabe que este mundo não é mais um mundo de sobreviver. Já a sobrevivência está mais ou menos garantida. Então, a gente não é mais bicho que precisa só pensar, como é que eu não vou morrer? E aí, o sentimento principal não é mais o medo, porque a vida não é tão ameaçadora, exceto nos filmes. Nos filmes ela continua sendo, nas séries ela continua sendo, mas na rua está bastante bem.
é o momento de menos violência da história da humanidade. Exceto aqueles que, às vezes, materializam o que eles viram nos filmes e saem metralhando um monte de gente e tal. Para de ver o filme, para de fazer igual. Aí, a gente trabalha tudo para desenvolver confiança. Desde pequenininho. Sabe quem carrega cristais preciosos quando tem festa? As crianças de 2 e 3 anos. Para elas terem confiança em si mesmo. E aprender, em vez de dizer, menino, você não vai carregar, que você vai deixar cair. Não, ao contrário, dá para ele carregar, porque ele vai desenvolver a confiança em si mesmo. Tudo trabalha confiança. Se é para achar novos caminhos, uau, a gente precisa de bússola. Quando foi na passagem de monarquia para a república, navegações permitiram que o mundo mudasse, e aí mudou tudo, da política, da economia, etc. Agora, nós estamos na mesma. Navegações precisam de bússolas e de mapas. E aí que entrou a fluxonomia. A bússola é uma bússola igual a todas as bússolas, elas têm 4 direções. Só que essas 4 direções são 2 dimensões. 2 dimensões que estão no tangível, que vocês já conhecem bem, e que são toda a parte ambiental, a parte da infraestrutura, do ambiente não só natural, mas ambiente tecnológico, como esse aqui, e o corpo, e a dimensão do financeiro, do tempo e das muitas moedas. E depois o intangível, que é quem realmente faz diferença, que é onde tem a dimensão cultural, tudo que a gente tem dentro, e a dimensão social, que é o que a gente faz junto. Essa é a nossa bússola. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, se eu tenho que pagar imposto, eu posso pagar imposto escolhendo com qual das dimensões, qual recurso de que dimensão eu vou usar para pagar imposto. Esse mês eu não tenho em moeda dinheiro. Então, eu vou usar em conhecimento, indo ler história para criança em creche. Eu vou pagar em laranjas do meu sítio, que deu muita laranja, para a laranja poder entrar na merenda escolar, e assim vai. A gente tem nas ruas, aonde vocês têm publicidade, a publicidade é super interessante, porque a palavra já diz do destino dela, reparou? Publicidade. É isso, é só fazer de verdade. Publicidade. Então, a publicidade é dedicada a ver como é que as cidades se tornam mais do público. E, então, não há mais tanto anúncio de produtos. O que tem é que toda essa estrutura de visibilizar produtos agora mostra processos. Então, você tem painéis que estão mostrando todo o fluxo de recursos 4D num bairro, numa cidade, etc. Tudo que foi compartilhado de conhecimento, tudo que foi compartilhado de espaços e de infraestrutura, tudo que foi feito junto por organizações que se juntam para resolver um problema. O que mais elas estão mostrando? Elas estão mostrando o valor em 4D das coisas. Existem gestores públicos ainda, no meu tempo, tem ainda essa função. Não tem mais partidos, mas tem gestor público que sabe que é quem executa. E eles são escolhidos pelos seus atributos em 4 dimensões. Ou seja, o que eles têm como valores humanos, o que eles têm como conhecimento, o que eles têm como estrutura física, como estrutura de trabalho e de ferramental, sabe usar bem tecnologias, não sabe, etc. Como estrutura social, o quanto que eles têm reputação, credibilidade, com quais redes eles estão ligados. E com o fluxo, se eles são pessoas que sabem ativar fluxo das coisas ou não. E tudo isso é visível. Existem mapas em todos os lugares de visualização de dados. Mas a visualização é super legal, porque não é só de dados. A percepção do coletivo é sempre muito importante, é uma coisa que a gente se dedica o tempo inteiro. Então, o tal do celular, a gente programa, por exemplo, quando acorda, dizendo como está se sentindo. Então, diz assim, sei lá, digamos que é lua cheia. Lua cheia, a maior parte das pessoas vai dizer, estou disperso, estou elétrico, estou assim, não cabendo em mim, que é como a gente fica quando há lua cheia. Esse conjunto de informações mostra como está
o sentimento do coletivo. E aí, nas ruas, esses mesmos painéis que mostram os fluxos de recursos, eles têm processos para nos acalmar. Então, por exemplo, se a lua é cheia, tem uma série de mandalas, que são mandalas concêntricas, em tons suaves, azuis, verdes. E tem uma música mais assim, de flauta, e um aroma mais tal, que é para dizer, acalma. Se, ao contrário, está frio, nós estamos melancólicos, aí é tudo vermelho, é tudo colorido, é tudo. Então, existe um monte de ferramentas de forma de som, de luz, etc., para nos equilibrar. Bom, quando parece... Vou traduzir em miúdos para dar para entender isso. O que é esses 4D? A Wikipédia, que já existe no tempo de vocês, ela foi feita com o quê? Dimensão cultural, matéria-prima, conhecimento. Qual é a nova economia que a isso está ligada? Economia criativa. A matéria-prima é conhecimento. Tudo bem por aqui? Wikipédia, dimensão cultural, conhecimento, economia que lida com o conhecimento, criatividade, todos os intangíveis, economia criativa. Qual é a questão da economia criativa? Uau, como é que eu resolvo a minha infraestrutura? Infraestrutura, dimensão ambiental. É o suporte, é a sala, é o espaço, o equipamento, o material. Wikipédia, como é que resolve essa parada? Compartilhando o computador e a rede de cada um. Economia compartilhada. E como é que nós vamos regular e fazer a gestão desta parada toda? Como é que a gente vai se integrar coletivamente dentro da rede? Como é que a rede vai operar? Economia colaborativa. No caso da Wikipédia, a tomada de decisão, o que é que eu vou postar, quando, como, é minha. E a regulação é do coletivo. Economia colaborativa, gestão. E com o que é feito isso? Qual a moeda? Economia multivalores, não é só dinheiro. É tempo, principalmente, porque a moeda, na verdade, ela é uma representação do tempo. E ela é feita com o nosso tempo e com o nosso financiamento colaborativo de quem suporta a Wikimedia Foundation. Então, dá para entender as 4 dimensões? É com isso que a gente trabalha sempre. Sempre, sempre, sempre. Um fluxonomista é um portador de óculos 4D. Em tudo, você está falando com ele e está enxergando. O cultural aqui é tal, o ambiental da estrutura é tal, aqui o que está em jogo de vínculos da dimensão social é tal, e não sei o quê. E a vida de um fluxonomista nunca mais é igual depois que põe as lentes. Não é verdade, fluxonomistas? Porque você começa realmente a ver, não 3D apenas, mas 4D. Imagina um óculos assim. E a operar nas economias. Aí, vamos entrar um pouquinho nelas. Economia criativa. Óbvio que ela é a prioridade de todos os países no meu tempo. Se o tempo, o corpo e o ambiente são lineares num mundo exponencial, eu não posso ter uma economia que depende deles, porque eles são tangíveis, portanto, se consomem com o uso e, portanto, conduzem à competição e à escassez. Mas o intangível não se consome, mas se multiplica com o uso. Então, a economia criativa é a base de tudo. E aí, essa desmaterialização, ela leva a quê? Por exemplo, tem valor, o que tem maior valor intangível. Então, a maior parte das empresas do meu tempo já é empresa do sistema B, tem lucro, tem tudo ali, está tudo certinho, é a empresa. Só que é a empresa que, enquanto gera lucro, também traz benefícios para o bem comum e cuida do todo. Como é que a gente trabalha para que isso aconteça? Qual é o nosso trabalho como ativadores de futuro e fluxonomistas? Primeiro, a gente garante que todo e qualquer profissional, empreendimento, empresa, instituição, tenha o cuidar como propósito. A gente, inclusive, nem usa mais a palavra trabalho. A palavra trabalho é uma palavra horrorosa, porque trabalho vem de um instrumento de tortura, tripalho, 3 paus, é um crucifixo. Então, ninguém nem fala mais trabalho. A gente diz cuidar. Então, por exemplo, eu cuido de futuro. Vira para a pessoa do seu lado e vê se funciona. Substituir trabalho por cuidar. E diz, eu cuido de... Todo mundo cuida de algo?
Então está tudo certo, vai dar tudo certo. Você tem quem cuidando, vai dar tudo certo. O que mais? Nós, como profissionais ou como empresas, estamos fazendo o quê? Estamos criando experiências. Porque a gente sabe que tudo é transitório e que as coisas só têm valor no fluxo, só tem valor como experiência. Então, toda e qualquer coisa é percebida como uma experiência. E experimentar é a questão que mais a gente valoriza. Por isso que daqui a pouco eu vou falar que a questão do tempo é o maior valor. E para que essas experiências possam gerar valor, o que precisa? Precisa contar. Então, vocês sabem que, quando a gente faz qualquer processo, 50% do tempo, do recurso, das equipes, é dedicada a comunicar. Porque, se não comunicar, não acontece nada. Imagina, por exemplo, que você é um trans, hiper, ultra PhD em gestão de mananciais. Sabe tudo ali, ó. Tem isso aqui de diplomas. Quanto vale o conhecimento na sua cabeça? Absolutamente nada. Sorry, se ele está só na sua cabeça. Mas ele vale muito se ele for comunicado e puder se transformar em prática. Então, enquanto não está comunicado, não tem valor. É a comunicação que ativa todo o potencial das coisas. E a gente é treinado o tempo inteiro nisso. E o esforço maior que a gente teve como ativador de futuro e como fluxonomista foi justamente nos países colonizados. Porque os países colonizados têm as experiências mais interessantes. A arte da gambiarra é uma maravilha, é sério. É por isso que tantos ativadores de futuro vieram para o Brasil, para poder difundir a arte da gambiarra, que é uma maravilha. Mas teve um esforço tremendo, porque a gente não conta histórias. Bota ovo de avestruz e zíper. Enquanto tem muita gente, e tem países que botam os ovos de codorna, assim, canta ópera. Então, repara o tamanho do seu ovo e veja se você está cantando em cima dele ou não. Inclusive, tem uma história engraçada. Sabe que ovo de pata é muito, muito, muito mais nutritivo do que ovo de galinha. Por que o ovo da galinha é o que é comercializado e não da pata? Exatamente. Porque a galinha canta. E a gente não canta. Então, pelo amor de Deus, cantem. Vamos fazer do cocoricar uma arte. E aí, por que é que nós vamos cantar? Nós vamos cantar os nossos valores. Se alguém te dissesse 5 coisas imediatamente pelas quais você é único, incrível e necessário no mundo, você saberia responder? Então, como você vai poder ser incrível, útil e necessário no mundo? Então, a gente precisa saber. A gente já sabe, no futuro, que aquilo que vocês chamam de fada não é fada. Chama algoritmo e é uma coisa que está programando os códigos que estão na 5ª dimensão. E os algoritmos do coletivo, que fazem a programação do coletivo, eles reagem da mesma maneira que as fadas às palavras. E aí, se a gente não expressa com clareza as palavras, e se a gente só repete umas palavras que não tem nada a ver, o algoritmo, vulgo fada, acaba materializando aquilo ali. Então, pelo amor de Deus, saibam bem o que é que vocês vão expressar para que a fada algoritmo não vá materializar coisas que não façam sentido. A gente é treinado o tempo inteiro a isso, a saber os valores que tem. E uma das coisas muito legais é que a gente é treinado a fazer declaração de amor. Tem culturas, aqui nós estamos num centro de cultura judaica. Quando alguém morre na cultura judaica, tem uma cerimônia linda que vai lá todo mundo e conta por que aquela pessoa fez tanta diferença na vida. E o que ela tinha de incrível. É uma maravilha de cerimônia. Principalmente se for feita quando a pessoa estiver viva. E aí, não era legal? Quantas vezes a gente faz declaração de amor? Quantas vezes a gente diz, Dan, eu admiro a sua capacidade de se adaptar, se movimentar e se reinventar o tempo inteiro. Cada vez que eu te encontro, você está fazendo uma outra coisa. A gente nunca faz declarações de amor.
Está no trânsito? Por que você não aproveita aquele tempo? Isso a gente teve campanhas assim. Na transição, uma das campanhas foi essa. Declaração de amor no trânsito. Está lá paradão? Aproveita. E liga e faz declaração de amor para quem você acha que está merecendo declarações de amor, enquanto eles estão vivos. Aí, o que mais a gente faz? Milhares de mecanismos para conectar talentos, porque talento não falta. O que falta é como é que conecta. As empresas, a principal coisa que elas trabalham é nisso. E é uma das coisas que a gente ajuda com a fluxonomia, é identificar quais são esses talentos e como é que conecta. Porque todo mundo precisa se sentir útil e dar o que tem de melhor. Então, tem milhares de plataformas, ferramentas, que nem tem o Tinder. A gente tem um monte de Tinders. A gente tem Tinder de talento, preciso tal coisa, quem tem. Isso é um serviço que as comunidades têm. A gente tem Tinder de infraestrutura, preciso uma sala, preciso um equipamento. Tem Tinder, um montão de Tinders. Assim como existem um montão de Wazes, que mostram os fluxos. Aonde que entupiu o conhecimento? Opa, conhecimento não está fluindo daqui, como é que vai fluir? Segunda, a economia do compartilhar. Qual é a grande sacada aqui? Passar da ideia do possuir para a ideia do usar. A gente não quer uma furadeira. A gente quer um furo. E, no entanto, a gente ainda acha que, para ter um furo, eu preciso de uma furadeira, e aí nunca usa furadeira, e assim vamos. Então, toda a ideia do passar, do possuir para o usar, fez toda a diferença. E é essa questão do acesso. Isso vocês já sabem, vocês estão experimentando, só que a escala, no meu tempo, é muito maior. A gente simplesmente parou de construir. Parou. De repente, a gente olhou e falou, espera aí, será que tem o suficiente? E todas as grandes cidades do mundo, por exemplo, já têm de moradia ociosa a mesma necessidade de moradia de quem não tem. Na verdade, agora está até excedendo. Tem mais espaços ociosos do que gente precisando de espaço. Então, houve toda uma reinvenção do sistema, de toda a questão do mercado imobiliário, que, em vez de ser um fazedor de hardware, que é arriscado, custa caro, demora, você supor que alguém vai querer teu prédio, e primeiro você constrói ele, depois você torce para alguém querer, e você se transformar num facilitador de acesso à moradia, de ver todas essas coisas que já estão disponíveis, mas que não tem como. E todo tipo de coisa é compartilhada. Indústria, já tem as fábricas, elas são subutilizadas, tudo é subutilizado. Então, é muito legal. No meu tempo, você não vê um espaço de um museu que esteja ocioso. Todos os equipamentos públicos são otimizados o tempo inteiro. Artes, por exemplo, às vezes você entra num teatro e ele está vazio. Em compensação, você vai, na hora do almoço, no edifício de uma corporação, e tem 6.000 pessoas ali sem fazer nada, e o auditório está vazio. No meu tempo, não está vazio. No meu tempo, inclusive, tem uma coisa que não está vazia que eu sugeriria a vocês. Salão de festa. Quando eu cheguei nesse tempo aqui, eu falei, salão de festa, que legal. Aí eu fui lá. E, em geral, estava fechado e vazio. E eu falei, cadê a festa? O meu tempo é tudo festa. A gente gera energia porque todas as praças têm balada. Além de que o piso das praças capta energia do movimento, então, quando a gente anda de bicicleta e tal, em geral, sextas e sábados, tem a balada do tema do bairro. Então, se fosse Moca, aqui tem balada italiana. Se fosse ir de cada lugar, você tem um tipo de balada. E os salões de festa, eles fazem festa sempre. Então, a gente acorda de manhã, no meu, por exemplo, eu acordo de manhã, aí tomo suco verde da horta do condomínio e a gente vai para a balada matinal. Em vez de ir na academia puxar ferro, a gente vai para a balada. E gera energia, e assim vai. Tudo é usado. E a primeira coisa para tornar isso possível foi uma geral de saúde. Então, teve uma enorme campanha do você põe o quê para dentro? É a gestão do pôr para dentro. Porque, puxa vida, dentro de você, ninguém te obriga a nada.
Ninguém te obriga a um pensamento que você põe para dentro, a um alimento, a uma pessoa, a uma ideia. Você que escolhe. Então, por que você não escolhe? Por isso que antes a gente trabalhou os filtros, lembra ali no presente? Aí, saúde, porque se eu não tenho estrutura, como é que eu vou aguentar a transição? Então, todo mundo saudável. Compartilhando infraestrutura, claro, isso vocês já fazem. Ufa, a gente só ampliou isso para caramba. Tudo remoto. Tudo remoto. As lojas, as escolas, as empresas, é tudo em carrinho. Todo mundo trabalha remoto, online, e é tudo carro, tudo se muda. A minha casa, por exemplo, é uma casa plug and play. Eu transporto ela, e quando eu chego na cidade nova, eu me conecto na luz, na eletricidade, na internet e tal. E aí é super legal, porque eu posso experimentar viver em várias cidades. A gente usa a inteligência artificial, sim. Na boa. Estamos nos entendendo bem com ela. Por quê? Porque a gente privilegiou a colaboração, o cuidar, o afeto, a percepção, a criatividade, todas essas coisas que a inteligência artificial não dá conta. E aquelas coisas que ela dá conta, ela segue fazendo. A gente tem o foco na função e não na forma, exatamente o exemplo aí da furadeira. Então, é assim que a gente consegue navegar. Vocês tiveram esse drama da indústria musical, que todo mundo acreditou que a indústria musical era o suporte da música, e aí quebrou. E esta mesma lógica serviu para um monte de coisas, que todo mundo achou que o que vendia era o suporte, e não a função. Então, que bom que vocês são criativos aqui para saber que a questão é a função e não a forma. E, óbvio, que a gente recicla, restaura, reutiliza e tal. Aqui é que a coisa ficou mais complexa. Economia criativa e compartilhada, já estamos mais ou menos entendidos, mas aqui é que a questão pegou. Porque, sem aquelas outras coisas, da presença, do futuro, da bagagem de confiança, etc., trabalhar em rede fica muito mais difícil. E aí, essa passagem do centralizado para o distribuído exigiu mais dedicação, mas ela super acontece. No tempo de vocês, já tem quem tenha. Tem, inclusive, país que já tem novos modelos de gestão, como a Estônia, que, neste momento presente, 2017, tem uma gestão distribuída. Você vota pelo celular ou pelo computador, não em representantes, mas nas leis, no investimento, etc. E tem um processo que começou com eles, depois foi aprimorado, começou com países pequenos, né? A Finlândia, com o foco em educação e em ter a renda mínima, a Estônia, com o modelo de político, o Uruguai, vários países pequenininhos começaram a fazer, a Bélgica, com todo o foco no comum, começaram a fazer experimentos e isso convergiu. Mas uma coisa da Estônia que se generalizou, que é genial, é o fato de que o voto tem um processo de maturação. Então, você faz uma escolha. Aí, ops, deu Trump. Peraí, calma. Bota mais informação. Diz, galera, é isso mesmo? Bota mais informação, refaz a votação. E tem várias rodadas, onde tem mais informação que é dada, e a votação só está madura quando mais informação não muda mais o voto. Deu para sacar? Porque aí todo mundo já realmente é isso que a gente quer. Olha que simples. Funcionando. Existem várias maneiras de gestão institucional distribuída também, que foi dividir em menores grupos, trabalhar com sociocracia, duocracia, um monte de coisas que já começam a existir pequenininhas no tempo de vocês, mas que já são mais disseminadas. O primeiro passo para isso foi desburocratização. E aí, por que a desburocratização aconteceu? Porque chegou uma hora que faltou tudo. Faltou tempo, faltou equipe, faltou dinheiro e faltou pra caramba tesão. O tesão, ó. Então, teve que desburocratizar. E, para desburocratizar, você faz como? Você vai aprender com os alternativos, que operam baseados em confiança e que operam porque tem uma causa comum, lembra? Que foi criada ali no momento do futuro. E essa desburocratização, ela representa uma economia
Em 2005, no tempo de vocês, 2005, hein? O Brasil desperdiçava 150% do PIB. O que quer dizer que, para cada 250 disponíveis, 150 ia para o lixo e 100 era usado. Não foi feito, claro, por que não foi feito? Nenhum cálculo parecido para esse 2017. Mas, se era 150% em 2005, imagina que legal. Quanto dinheiro, quanto tempo, quantas pessoas, quanto recurso, quanto tudo que tem quando a gente para de desperdiçar. E aí a desburocratização conseguiu resgatar todo esse tempo, esses recursos, dinheiro, etc., e o tesão. E aí a cogestão nas estruturas organizacionais, ela começou a ser uma prática mais frequente, primeiro porque os grupos eram diversos. Faz tempo que a gente não faz uma promessa. Levanta a mão que também ajuda a acordar. Juramento 4D. Levanta e aproveita e espreguiça. Promete que você não vai ficar entre iguais. Porque se fica criativo com criativo, comerciante com comerciante, político com político, engenheiro com engenheiro, sabe o que acontece? Absolutamente nada. Não tem fluxo, porque é como na natureza. O fluxo só é possível na diversidade. Por isso que os fluxonomistas treinaram todo mundo em enxergar em 4D, porque aí se olha e fala, gente, está escasso? Isso aqui está só de uma dimensão. E quando está só de uma dimensão, dá o quê? Fica linear, fica inclusive chato, está vendo? É chato. Fica escasso e não tem fluxo. Mas, quando a gente enxerga em 4D, aí dá para ver que é multidimensional. Chama toros isso aqui, é lindo. A gente trabalha tudo em cima de estrutura toroidal. A energia é gerada a partir de toros, a gente compreende os campos magnéticos, a quinta dimensão, a programação da fada algorítmica, tudo a gente compreende a partir disso aqui. E isso aqui, como é tudo integrado, mostra que, se eu mexo numa partezinha, olha o que acontece. Mexe no todo. Então, nós sabemos que nós estamos integrados ao todo. E, justamente porque a gente está integrado ao todo, é possível ter fluxo ininterrupto. E aí... Gostou? Esse aqui tem um colega que veio lá do futuro, chamado Diego San Giorgi, que chama Vector Equilíbrio. Ele é um cientista, é ele quem faz isso aqui, e ele pode contar tudo para vocês. É uma pessoa que eu recomendo trazer, Rafa, figuraça. Então, a gente sempre garante o 4D para poder garantir fluxo, porque senão não tem fluxo. Como a gente testa isso? Em pequenas células. Claro, vai dizer, empresa, nós vamos nos reinventar todos amanhã, ok? A moeda vai ser outra, todo mundo vai confiar e tal. Claro que não. Então, o que você faz? Como num organismo, você cria uma célula, essa célula se transforma, ela vai se multiplicando e vai dando certo, e aí isso vai sendo adotado. É assim, por exemplo, que as borboletas deixam de ser lagartas e se transformam em borboletas. Começa com algumas células. E como é que a gente bota tudo isso para funcionar? Brincando. Celebração. Celebração é a chave para a colaboração. Então, tudo no meu tempo é festa. A gente se dedicou com afinco a estudar o carnaval, o futebol e a igreja, que são as coisas mais eficientes, e fazer da mesma maneira. Então, a gente celebra tudo e a gente ganha escala juntando muitas pequenas coisas diversas. Porque, senão, não dá certo. Vocês sabem os CAPTCHAs, que são essas letrinhas que a gente põe para mostrar que não é um robô? Os CAPTCHAs são um exemplo super simples disso. Cada 4 letrinhas das reCAPTCHAs é um pedaço de uma palavra, de um livro, que só existe como imagem, digamos uma Bíblia antiga. Não dá para pesquisar. A cada 4 letras que a gente põe, que demora 10 segundos, a gente vai botando um pedacinho, 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 e o resultado é que, coletivamente, a gente digitaliza 2,5 milhões de livros por ano. Tudo que a gente faz no meu tempo é pensado nisso, para dar conta do exponencial.
Porque a gente não tem sozinho nem o tempo, nem o recurso, nem o dinheiro. Então, a gente soma os pequenininhos e diversos e consegue. Mas a chave para que tudo isso fosse possível foi métrica. Pode acreditar nisso? Saber medir. Porque se eu não consigo medir, eu não consigo fazer o que tinha lá no começo, que era perceber. A métrica é o que ajuda a perceber. E as nossas métricas são assim. E assim, em fluxo. A gente está enxergando o fluxo das coisas. E o que é que esse fluxo ativa? E a gente está enxergando recurso, resultado, tudo em 4 dimensões. E vocês têm métricas assim. Só quantidade, moeda, número. Aí não tem fluxo. Então, essa questão das métricas, de conseguir trabalhar nos 4D, foi o que permitiu, por exemplo, que a gente tenha um fluxo de recursos não monetários o tempo inteiro, em tudo. No tempo de vocês já existe, empresas já fazem, já trocam ar-condicionado excedente por ociosidade de aula de inglês, por panetone que sobrou, por anúncio em revista, todo tipo de troca daquilo que está ocioso. A gente faz isso direto. A gente tem no celular aplicativos onde você investe X horas de tempo, X expertises que você tem de dar aula de violão, disso, daquilo, e a gente vai trocando créditos direto. A gente, o tempo inteirinho, está dedicado a ver o resultado 4D do que está fazendo. Então, para tudo, a gente pergunta, isso aqui que eu estou fazendo, ele otimiza e gera mais conhecimento, criatividade, valores? Otimiza e gera mais infraestrutura? Otimiza e gera mais formas de gestão do coletivo? Otimiza e gera mais valor nas 4 dimensões? E isso tem que ser feito em tudo. Na gestão pública, vocês não imaginam como foi legal. Aquela coisa da tomada de decisão, quando você mostra, não tem achismo. Você tem um projeto e você vê que valor 4D esse projeto gera em relação ao outro. Isso também é feito em aplicativos. Tem aplicativos onde você atribui valor 4D a um produto, por exemplo. É assim que a gente regula preços. Alguém põe um tênis e diz, esse tênis custa 500 pau. Aí você fala, será? Aí você vai lá e atribui um valor 4D e diz, acho que não, sua mão de obra é escrava, eu não estou achando que isso aqui vale 500 pau. Aí, o que a gente faz como fluxonomista, e foi o maior trabalho? Criamos mecanismos de circular excedentes, de mapear os recursos não monetários. Uma vez mapeado, trocar esses recursos não monetários. Aquele exemplo que eu dei para vocês, por exemplo, de pagar impostos, né? Não com dinheiro. A gente usa essas métricas para a tomada de decisão, opera com milhares de moedas, muitas, energia solar que vira criptomoeda, que vira isso, que vira aquilo, são muitas moedas, e o tempo é o nosso principal valor. A gente trabalha para ele. No tempo de vocês, o que tem valor é o espaço, qualidade de vida é espaço. No nosso, o que tem valor é o tempo. Porque ele é o único recurso efetivamente não renovável, como aqui, que já está marcando 0. E aí a gente dá valor a isso tremendamente. E como que a gente resolveu a parada? Com isso que vocês têm dentro dessa sala, ufa. Comunidade. O conto que todo mundo caiu e que nós tivemos um trabalho danado lá em 2050 para resolver é que estar em rede era estar com todo mundo ao mesmo tempo agora. Estamos em rede. Ah, legal. Aí, todo mundo assim, a rede, o que tem na rede? Na rede tem tudo. Na rede tem todos os conhecimentos, todas as pessoas, etc. Isso enganou a gente para caramba, porque a gente falou, está disponível, deu tudo certo. Disponível não é acessível. Você tem 5.000 amigos no Facebook e ninguémzinho para ir no cinema. 5.000 amigos disponíveis, nenhum amigo acessível. Então, toda a questão foi tornar acessível o disponível. E isso é possível convergindo. E convergindo como? De novo, Wikipédia. Por que existiu? Porque tinha uma causa e porque tinha uma ferramenta. Então, a gente se dedica a identificar quais são as causas que vão gerar convergência e quais são as ferramentas para a convergência.
Por exemplo, nas universidades, no meu tempo, ninguém mais faz TCC ou tese que só serve para corrigir e botar na gaveta. Os TCCs convergem para a solução de um problema comum. E todo mundo converge a inteligência do coletivo em hackathons de solução de problema coletivo. É assim que se aprende. E, finalmente, para fechar, fechando com o começo, a gente consegue convergência somando a colaboração com a tecnologia, comunicando cada etapa para botar em fluxo, porque, se não tem comunicação, eu não consigo esse fluxo aqui. E sabe como a gente mantém comunidade? O que a gente aprendeu com o carnaval, com o futebol e com a igreja, além da celebração? O que mantém o fluxo e a comunidade é o cuidado mútuo. É a gente achar como é que um pode resolver o problema do outro. Esse é o principal, já no tempo de vocês, e ainda mais no futuro, é o principal valor da comunidade de fluxonomistas. Eles têm processos de ajuda mútua. E a gente usa games para tudo, inclusive foi por isso que conseguimos solucionar as questões de modelo de político, simulando, e a gente tem mecanismos para perceber a rede, como esse que eu falei, sabe, do celular, que mostra como está o estado de ânimo de todo mundo. Existem muitos. E o desafio, então, é sair disso aqui. Promete para mim que nunca mais a gente vai andar para caminhos separados. E nós vamos saber que centralizado é diferente de convergente. E a gente pode ter modelos não centralizados, porém convergentes. Porque aí dá para fazer isso aqui. Vamos combinar que dá para arrastar a cadeira. Já temos recursos, já temos conhecimentos, já temos pessoas. O que a gente precisa saber é que é possível. E é para isso que servem ativadores de futuro e fluxonomistas, para mostrar que, sim, dá. Então, tem uma música que eu não vou cantar porque não dá tempo, mas que diz, depois vocês podem procurar, ela está disponível para ser usada em blocos de carnaval. É sério, é de verdade. Foi feita em parceria com o Gabriel Levi, e ela diz: hoje dá para dizer que vai dar, dá sim, dá, mas vem que dá. Quem espera sempre cansa, eu cansei de esperar. Muda a mente, muda mundo, muda já. E por aí vai, o resto vocês veem quando baixarem. Muito obrigada.